amigos, mais uma vez nos encontramos juntos, agora no estudo do livro Encontro Marcado, do nosso Emmanuel, psicografia do nosso Chico. Hoje conversaremos sobre a lição número 8, chamado Caridade e Razão, onde o nosso Emmanuel dá foco em raciocinar para conversar com proveito. A pergunta é, onde entra caridade e razão na forma de conversar com proveito? No livro dos Espíritos, o nosso Kardec pergunta ao Espírito da Verdade o que é ou qual é o conceito de caridade segundo Jesus. E ele diz assim, é a benevolência para com tudo e para com todos. E nós podemos colocar a bondade, a benevolência em tudo. Mas nós sabemos que nós precisamos também da razão, do pensar nas nossas atitudes. Nosso Emmanuel começa a lição de hoje dizendo o seguinte, uma afirmativa. Ainda estamos longe da educação racional. E como regra, nós agimos sob o impulso emocional. Nós achamos isso muito chocante, não é? Mas os estudos do comportamento, seja por aquelas ciências que estudam comportamento individual ou coletivo, ou até nas nossas observações pessoais do dia a dia, nós observamos que isso é uma realidade, que isso é um fato, que nós reagimos de uma maneira emocional e não racional diante daquilo que o Emmanuel chama de sugestões exteriores que nos chegam através dos órgãos dos sentidos, pela audição e pela visão. E o nosso impulso diante desses estímulos exteriores é de reagir de forma automática, seja com o físico, ou seja com o corpo físico, ou com o mental. E só depois que a gente reagiu é que nós vamos verificar, algumas vezes, as nossas atitudes da reação, seja pela atitude ou pela fala, né? Mas aí já é tarde. Não tem volta. Aquilo que já foi feito, o estrago está pronto, não é? E não tem volta. E nós vamos, então, analisar a nossa atitude de reagir, seja ela com a fala, que nós tomamos sem pensar, ou de forma automática. Por quê? Porque o estímulo externo, que vem do outro, entra em nós através dos órgãos dos sentidos, que são os olhos e orelhas, e vão parar no campo emocional. Não dá tempo de chegar no campo mental para a gente ter uma resposta correta. Então, nós disparamos uma reação física, que é nervosa e hormonal. E essa reação física, nervosa e hormonal, ela é tão intensa no campo vascular que, dependendo do estímulo, nós ficamos brancos, lívidos, pálidos, e todo mundo observa. Ou ruborizados, não é? Também aceleramos o nosso coração, a frequência do nosso coração, muitas vezes. A respiração muda. Isso é um fato tão técnico, tão automático na espécie humana, que existe um aparelho que é usado legalmente, chamado detector de mentiras. Pois nós não aprendemos a controlar as nossas emoções, agimos automaticamente no campo emocional. Olha só, isso também acontece, essa reação, no campo espiritual. E ela também, lá, ela acontece de uma maneira também automática. Nós vamos lembrar uma passagem do livro Os Mensageiros, no final do capítulo 6. André Luiz tem como mentor nesse livro o Aniceto. E eles aguardavam uma reunião. E o Aniceto diz assim, olha só, aqui no plano espiritual, a palavra define o espírito. E nós sabemos que isso é verdade, quando nós aprendemos uma técnica com o Kardec no livro dos Médiuns, para conhecer um espírito, a gente deve analisar a fala dele em todos os detalhes,
porque os espíritos, quando são imperfeitos, eles erram, ainda que tentam muito nos enganar, em uma ou outra fala. Então a gente tem que saber como fala a pessoa para saber como ela é. Então, assim, e prossegue o André Luiz dizendo assim, olha só, se você tomar uma atitude, desculpa, o Aniceto orientando o André Luiz, dizendo o seguinte, se você tomar na sua fala uma conversa no campo inferior, o seu rosto se cobre imediatamente de sombras e a sua presença se torna desagradável e os nossos mentores te reconheceriam imediatamente a atitude, o teu comportamento. No outro livro, Entre a Terra e o Céu, também do André Luiz, nós temos uma passagem muito interessante lá no capítulo 22, que é uma fala da irmã Clara. Irmã Clara, um espírito de elevada hierarquia no campo intelectivo, mas também no campo emocional, no campo do coração, nas conquistas do coração. Sabe se comportar diante das pessoas e do mundo. Tanto que Clarencio, um dos ministros de nosso lar, procura a irmã Clara para dar solução a um determinado problema que precisava de quem tivesse bastante amor no coração. E diz ao André assim, olha, irmã Clara, tem conquistas no campo do coração porque eu só tenho no campo da intelectividade. Irmã Clara, numa palestra que fala sobre o serviço da palavra, ela diz assim, a palavra, qualquer que seja ela, é dotada de energias elétricas específicas, liberando raios de natureza dinâmica. Ou seja, a fala é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. A palavra, depois do pensamento, chamado impulso mental, é a base da criação, que quando desequilibrada pelas emoções, pela raiva e pela cólera, arremessa raios destruidores, estabelecendo altos prejuízos à vida de quem emite e daquele que recebe. E conclui, a criatura emocionalmente descontrolada, em contato com os outros, pode gerar perturbações físicas, adoecendo, ou até mentais no comportamento daqueles que o cercam. E prossegue o Emmanuel no nosso estudo de hoje. Antes de discernir, nós também assimilamos ideias que nos são desfechadas na forma de informações, ou seja, a palavra falada ou escrita, ou até na forma de imagens que ele chama de exibições, que vêm através dos meios de comunicação vários que nós temos hoje, não? Abundantemente as imagens, sejam elas estáticas ou dinâmicas, os vídeos, os filmes, né? Que nos chegam abundantemente. Ou seja, nós assimilamos estímulos e opiniões alheias, nem sempre verdadeiras, de forma automática e impensada, incorporando ao nosso eu, no nosso mundo interior, e permitimos que estímulos destruidores nos façam parte da vida, causando-nos estragos orgânicos e comportamentais e até desastres morais. No livro Palavra de Vida Eterna, o nosso Emmanuel, tem duas lições muito interessantes. Uma delas, contígua à outra, chamada Palavra Falada e Palavra Escrita, e ele diz assim, ele afirma, a palavra é vigoroso fio da sugestão. Por isso é importante saber como falamos, mas também é importante saber como ouvimos, pois, segundo ouvimos, a nossa palavra semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Pois cada fala traz consigo o impacto da ação, contudo, a reação mora naquele que ouve, naquele que recebe as falas alheias, que pode causar problemas ou solucioná-los.
E ele diz mais ainda: se nós cuidamos do alimento que nós pomos à nossa mesa, escolhemos o melhor, cuidamos para que eles tenham uma boa saúde, uma boa qualidade, nós devemos cuidar também dos tóxicos e corrosivos que nós ingerimos na forma de opinião alheia. De como e do que também falamos ou apresentamos pelos meios de comunicação, pois existem ao nosso lado crianças, doentes e pessoas potencialmente desequilibradas que não têm capacidade de receber tais fatos e podem adoecer em todos os sentidos diante das nossas atitudes e falas. E conclui: aprendamos a conversar com proveito, pois a conversação é permuta de alma. Isso não é teórico, isso é ciência médica do campo da matéria e do espírito, pois através da palavra damos e recebemos, e além da troca energética, oferecemos recursos do espírito, chamados recursos mentais, que influem também na conduta e até nos destinos das pessoas. Assim, diante de tudo e de todos, deixemos que a caridade nos ilumine a razão, para não desperdiçar os valores e oportunidades da vida por ausência de equilíbrio e até por falta de amor. Entendamos que ainda somos seres em evolução, que ainda não alcançamos e estamos muito longe da perfeição, que não sabemos amar, que não temos ainda controle do nosso campo do fazer, do sentir, que são as emoções, e do pensar. Mas nesse momento, já temos o princípio do Evangelho de Jesus, que nos mostra que podemos alcançar aquilo que nosso Pai o é, ou seja, a perfeição. Mas até chegar lá, tratemos as nossas atitudes, de todas elas, com duros golpes de disciplina e o máximo de impulso de amor para aqueles que se encontram ao nosso lado. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.